Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Estamos começando mais um encontro com a palavra. Como é bom começar um programa de rádio com o melhor livro do mundo, hein? A Bíblia. Esses são alguns dos versículos do Salmo 34. Em nosso estudo do livro de Salmos, já vimos que há diferentes tipos de salmos no inspirado inário. Temos os salmos de pregação do homem abençoado, os salmos de oração, que são mais emocionais e retratam uma experiência particular do salmista, os salmos de adoração e os salmos proféticos. Pode ser que um salmo seja uma combinação de vários tipos de salmos. Não é sempre que podemos classificá-los como um ou outro tipo de salmo. Existem salmos que se enquadram em todas as classificações. O Salmo 34 é um exemplo, ele é um mosaico dos diferentes tipos de salmos. Esse salmo fala de alguns sentimentos muito importantes e nos mostra como lidar com diferentes tipos de problemas emocionais. A pregação é um ponto forte nesse salmo que começa com expressões de adoração. O Salmo 34 nos mostra a importância de termos a perspectiva histórica na interpretação dos salmos. No início do salmo há uma breve observação de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Se você estiver familiarizado com a história de Davi, sabe que no livro de 1 Samuel, capítulos 21 e 22, ele passou por um período difícil em sua vida quando tentava fugir do rei Saul. Davi percebeu que Saul tentava matá-lo e por isso teve que se tornar um fugitivo para salvar a sua vida. Ele corria o risco de ser morto e estava muito assustado. Para sobreviver, Davi considerou fazer um acordo com o rei filisteu. Na verdade, seria uma aliança que garantiria sua proteção e sobrevivência. Quando Davi estava indo se apresentar ao rei filisteu chamado Abimeleque, passou por longos corredores e soldados e ouviu alguns deles falarem sobre ele. Eles disseram: "Não é esse o moço para quem até se fazia músicas em Israel? Sabe aquela música, Saul matou seus milhares, mas Davi dezenas e milhares?" Eles se referiam a filisteus. Quando Davi escutou aqueles soldados, percebeu que fazer uma aliança com Abimeleque não daria certo. Quando chegou na presença do rei, aparentemente ele mudou de ideia, porque viu que a única maneira que tinha de escapar daquela situação era fingir-se de louco. Davi deve ter sido um ator, e tanto porque convenceu o rei que ele era louco mesmo. Davi ficou babando, comendo tijolo, arrastando-se no chão e fazendo todo tipo de coisas esquisitas. Finalmente o rei filisteu disse: "Será que está havendo falta de louco no reino para vocês me trazerem esse aqui?" Então eles arrastaram Davi para fora. A inscrição no início do salmo diz: Abimeleque o expulsou e ele partiu. Você pode ler toda a história em 1 Samuel 21. Esse foi um dos períodos difíceis da vida de Davi. Tenho certeza que essa audiência com Abimeleque
Foi humilhante para ele. E dali, Davi foi direto para a caverna de Adulão, no deserto. De acordo com a Bíblia, enquanto ele estava escondido no deserto como um animal, todos aqueles que estavam insatisfeitos, que eram rejeitados ou estavam em débito com o reino, se juntaram a ele. Naqueles dias, se você devesse alguma coisa e enfrentasse problemas que o impedissem de pagar suas contas, poderia ir parar na prisão ou apodrecer na masmorra. Portanto, todos que estavam em débito viravam fugitivos. Eles sabiam que Davi também era um fugitivo e por isso juntaram-se a ele no deserto. Aos olhos dos homens, Davi e seus seguidores eram todos fracassados. O Salmo 34 resume a pregação de Davi que transformou aqueles fugitivos e fracassados nos homens valentes de Davi, como ficaram conhecidos depois. Mais tarde, quando Absalão instituiu a revolução e voltou toda a nação contra Davi, foram os homens valentes de Davi que derrotaram todos aqueles que lutaram contra ele. Davi tinha centenas de homens valentes. Em Crônicas lemos sobre o Batalhão dos 30, e um deles era Benaia, que em um dia de neve entrou em uma cova e matou um leão. É preciso muita coragem para fazer isso, não? Era esse tipo de homem que formava o exército de Davi. Onde Davi encontrou esses homens valentes? Eles sempre foram valentes desse jeito? Como se tornaram valentes? O Salmo 34 responde a essas perguntas. Todos esses homens tinham sido considerados derrotados e fracassados. De acordo com esse salmo, Davi fez uma pergunta a eles. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quando nascemos, Deus coloca um sentimento em nossos corações que chamamos de esperança. Esperança é a convicção de que há algo bom no mundo e que acontecerá para você. A perda dessa esperança pode ser a causa de cerca de 30 mil suicídios por ano só nos Estados Unidos. Por outro lado, cerca de 245 milhões de pessoas ainda têm esperança. Não é um milagre? Milhões de pessoas acreditam que alguma coisa boa vai acontecer. Elas têm esperança. O apóstolo Paulo conta que há 3 coisas importantes na vida: fé, esperança e amor. A esperança é importante porque leva à fé. Se você tem convicção que há algo bom nesse mundo, mas não pode provar, você tem esperança. Quando sua convicção está baseada em fatos, quando você tem razões para acreditar que alguma coisa boa vai acontecer para você, então você tem fé. A esperança é importante porque leva à fé. A fé está baseada na razão para crer. Crer que alguma coisa boa vai acontecer. Isso é fé. Paulo diz que a 3ª coisa mais importante no mundo é o amor. Seguindo a lógica de Paulo, a esperança é importante porque leva à fé. A fé é importante porque leva a Deus. E você não pode se achegar a Deus sem fé. Mas o amor ágape é mais importante do que a esperança e a fé, porque quando você vive o amor ágape, você está experimentando o próprio Deus, porque a essência de Deus é o amor ágape. Deus é amor. No Salmo 34, Davi desafia aqueles fugitivos fracassados com uma pergunta. Quantos de vocês querem viver, hein? E depois fez outra pergunta. Quantos anos vocês querem viver? Por que as pessoas querem viver? Será que é porque querem ver dias felizes nas suas vidas? Será que é porque em seus corações têm a convicção de que alguma coisa boa vai acontecer para elas? Davi continuou a falar para aqueles fracassados e fugitivos assim. Provem e vejam como o Senhor é bom. É por isso que Deus coloca esperança em nossos corações. O Senhor quer que um dia você descubra que Ele é o bem que você está esperando. Ele é o bem que você está esperando que aconteça em sua vida. Depois de ter dito isto, Davi conta sua própria história com Deus. Parafraseando resumidamente o que Davi disse, ficaria assim. Ouçam, esse pobre aqui clamou e o Senhor o ouviu. Eu estava morrendo de medo. Provavelmente ele estava falando daquela experiência com Abimeleque e o rei filisteu. O Senhor me livrou de todos os meus temores. Agora provem e vejam que o Senhor é bom. Eu descobri que o Senhor colocou essa esperança em meu coração porque Ele queria que um dia eu tivesse a fé que me levaria para junto dEle
e me mostraria que aqueles que confiam nele são verdadeiramente abençoados. Deus é o bem que todos esperam e eu gostaria de desafiar vocês a aprenderem o que eu aprendi. Provem e vejam que o Senhor é o bem que vocês estão procurando e vocês serão abençoados junto com aqueles que confiam nele. A seguir, Davi lançou um desafio que se tornou a aliança entre ele e aqueles homens valentes. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Essa foi a aliança que tornou aqueles fugitivos e fracassados nos homens valentes de Davi. Nos livros da lei, no livro de Juízes e em todos os livros históricos, vimos que Deus tem prazer em fazer coisas extraordinárias através de pessoas comuns. Quando conhecemos os homens de Davi, eles não eram valentes. Eram pessoas comuns que tinham conhecido a Deus. Esses homens fracassados e fugitivos tornaram-se homens valentes de Deus depois da pregação de Davi. Sempre ouvimos referências a Gibeão, que disse: meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Sabe, Deus é especialista em chamar os Joões ninguém, vamos dizer assim. Se ele fizer que os Joões ninguém confiem nele e digam: Deus, eu não sou, mas o Senhor é. Eu não posso, mas o Senhor pode. Não é o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Então Deus poderá usá-los. Essa foi a aliança que Davi fez com seus homens valentes. Eles eram fugitivos e fracassados quando Davi fez a aliança com eles. Eles estavam insatisfeitos, desamparados e em débito. Mas Davi passou para eles um segredo espiritual que ele próprio tinha descoberto. Depois, Davi lhes diz: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. A filosofia humana diz: o eu sou leva ou eu consigo fazer isso. Não, eu posso, eu sei. As Escrituras não dizem assim. A Bíblia diz: Deus pode fazer isso. Deus tem o poder e Deus está com você. Os grandes feitos desses homens junto com Davi exaltaram ao Senhor. Esse tinha sido o desafio de Davi. Somos ninguém, fracassados e fugitivos, mas acreditamos que veremos o bem. Esse Deus em quem cremos é o Senhor. Esse é um salmo muito importante que nos mostra como o Senhor pode realmente nos abençoar. Prove e veja como o Senhor é bom. Aguardo você para o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.